Olá, estamos aqui de volta com mais uma de nossas lições e hoje no estudo de número 41, Família e a urgência do equilíbrio. Quero começar aqui com o versículo-chave, cuidando do corpo, alma e espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante, irmãos, como o Espírito Santo promove no cristão o equilíbrio de alma, e é a partir dessa equilibração da alma, do coração, que o indivíduo consegue também a harmonização com o seu ser. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Há nele uma parte material e uma imaterial. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a constituição do homem ao dizer: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Percebemos aí, meus queridos, como esse elemento material e esse elemento imaterial, eles compuseram essa formação do homem. A gente pode dizer que o corpo é a casa terrestre desse ser criado a essa maravilhosa imagem e semelhança de Deus, né? A alma é essa parte material que dá ao corpo vida. Eu coloquei aqui na lição alguns outros detalhes a respeito disso e quero enfatizar aqui que, com relação ao espírito, o espírito foi dado ao primeiro ser humano, tornando a imagem e a semelhança de Deus. Então é através do espírito que o homem se relaciona com o próprio Deus. A natureza espiritual desse ser criado é que rege o caráter do homem e que faz com que ele se relacione com Deus, né? Vemos isso lá no texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, ao dizer: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloquei aqui no finzinho da introdução que Deus fez o homem para que vivesse em perfeito equilíbrio, corpo, alma e espírito. Mas nós sabemos que o pecado afetou a todos e trouxe uma disfunção muito grande no corpo, na alma e no espírito. E aí eu já faço aqui na introdução uma aplicação. O relacionamento com Deus, eu coloco isso, hein? O relacionamento com Deus é a chave perfeita para o equilíbrio, não é? Do indivíduo, desse ser criado por Deus, né? O equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio social, intelectual, né? Como você tem se desenvolvido em todas essas dimensões? Você é alguém que tem cuidado da alma, é alguém que tem cuidado do corpo, é alguém que também tem nutrido o espírito. Vamos avançar. Equilíbrio espiritual. A motivação daquele que está em estado de descontrole é representado pelas seguintes expressões: eu faço o que quero, porque eu desejo, não é? Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não é? Certamente as emoções, elas exercem uma influência sobre o indivíduo, sobre as suas decisões. Existem pessoas que agem essencialmente pela emoção, né? Se a emoção tá legal, ela toma uma decisão mais precipitada ou mais
ou menos, né? Se a emoção não está legal, ela não faz nada. É certo, gente, que as emoções, elas nos controlam, a gente não tem nenhuma dúvida disso, né? Mas eu estou propondo aqui que através do equilíbrio espiritual, esse ser humano pode se colocar de pé diante de Deus. E à medida em que ele se coloca em pé diante de Deus, Deus começa a trabalhar nele como um todo, né? Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, vemos essa expressão. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Já há uma exortação bíblica do apóstolo Paulo para que o indivíduo esteja realmente de pé. E há uma grande urgência, meu querido, em se colocar em pé na presença de Deus, não é? Em constante oração, em constante devoção. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele diz lá, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vemos que o próprio espírito que Deus nos dá, ele promove um equilíbrio, removendo o indivíduo de emoções fortes, do medo, como por exemplo, né? Então é muito importante que estejamos de pé na presença de Deus. E aquele que vive debaixo da direção do Espírito Santo encontra segurança, encontra moderação, né? Então, o equilíbrio é necessário para você poder, para se lidar e reagir, né, diante de situações de pressão. E na família nós encontramos muitas pressões. E por vezes há alguns que se encontram desequilibrados, especialmente nesse tempo em que nós vivemos, né? E a família, gente, ela sente drasticamente os efeitos negativos do desequilíbrio da alma, do desequilíbrio emocional e do desequilíbrio no corpo também, não é? Vemos lá, por exemplo, o domínio próprio em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, não é, irmãos? Então vemos lá que o indivíduo que está de pé, que tem buscado a Deus, que está cheio do Espírito Santo, ele vai refletir emoções boas dentro do seu lar, ele vai se realizar ao manifestar no lar, na convivência do lar, o fruto do Espírito Santo, né? Então o alvo de Deus, eu coloco na lição, para com seus filhos, é o equilíbrio em todas as dimensões, né? Vemos lá aquele que também é guiado pelo Espírito Santo, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gente, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, deixe o Espírito Santo equilibrar a sua vida com as manifestações dele, com o fruto dele, que seja visível isso na sua experiência, não é? E eu coloquei aqui para fechar essa parte, o equilíbrio trará, por exemplo, o domínio da língua em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Ô, gente, quanta mancada por falar o que não deve em casa, dar uma opinião infeliz para um irmão, para o pai, uma mãe, né? O pai também, a mãe também, enfim, todos nós erramos e falhamos nisso, né? Por exemplo, o domínio da ira dentro de casa, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 até o verso 5, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês e que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar, viu só, gente, o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. O equilíbrio do corpo, não é? Das pulsões, o equilíbrio dos desejos, gente.
isso é fruto do Espírito na vida do crente. E ainda vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e versos 27, o equilíbrio da ira, né? Agora é o equilíbrio da ira, anteriormente era o equilíbrio dos desejos, né? Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, né? Um outro exemplo aqui é o domínio daquilo que se come. Provérbios capítulo 23, verso 20 e verso 21. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Percebam, gente, que a Bíblia ela apresenta uma série de bênçãos decorrentes do equilíbrio e é necessário retomar o equilíbrio. É urgente a retomada do equilíbrio para a boa convivência familiar. E aqui eu faço uma aplicação. Em tempo de relativismo, o equilíbrio espiritual depende do nosso relacionamento com Deus, né? E não só isso, mas também depende da nossa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. É preciso encontrar o senhorio de Jesus Cristo para que esse equilíbrio seja retomado, né? E também para que haja a manifestação poderosa e virtuosa, né, do Espírito Santo de Deus. Você tem experimentado esse relacionamento com Deus? Eu quero que você dê uma paradinha para refletir sobre isso. Vamos avançar. O equilíbrio físico, né? O corpo também foi afetado pelas consequências do pecado, né? Então, Paulo coloca o corpo também numa dimensão de cuidado e numa dimensão também de equilíbrio, né? Ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, como é importante a gente pensar como o nosso corpo, como a Bíblia nos orienta, como sede, como morada de Deus, né? Como morada de Deus. E também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Gente, eu vejo muita irresponsabilidade com o que se come, com o que se faz com o corpo, né? Eu vejo uma tendência moderna, atual, né? No tempo atual, nesse tempo, né? De desequilíbrio muito grande diante de tantas iguarias e diante de tantas tentações, opções e provações, não é? Então, especialistas afirmam que é possível prevenir doenças do coração, reduzindo fatores de risco como obesidade, diabetes, né? O estresse, hipertensão, níveis altos de colesterol, né? Cuidar do corpo é questão de bom senso, de zelo, né? Sem radicalismo, né? Também entre o culto ao corpo e o desleixo, né? Vemos o apóstolo Paulo também afirmando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Está aí um recado, um lembrete claro aí para você, que você precisa cuidar do seu corpo. Eu quero propor aqui um resgate da teologia do corpo. É necessário resgatá-la, encontrá-la no texto bíblico. Eu quero que você se sinta desafiado a isso. O que Deus espera desse corpo que é a habitação dele, não é? Então, vemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 até 5, né? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha
e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, né? Então, há algo a ser manifesto e revelado quando Cristo voltar, algo preparado para nós. O que você tem feito com o seu corpo, meu amado? Não é? Uma vez que ele é o lugar onde Deus habita, né? Paulo também exortou a Timóteo a buscar o equilíbrio. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é da que há de vir. Então, o exercício físico tem valor. O apóstolo Paulo enfatizou também o exercício da alma, né? Mas o exercício tem valor. Há um valor embutido nisso. Cuide do seu corpo, mas sem exageros. Tem gente que cuida demais. Tem gente que não cuida de nada. Tem gente que é muito estressado quanto ao que comer. Tem outro que é totalmente relaxado ao que comer, né? Não se pode deixar também, coloquei na lição, ser governado pelos padrões estéticos de beleza aí do mundo, né? Então, isso aí é algo para você pensar também. Essa geração bombada, totalmente preocupada só com a aparência. Será que isso é o caminho que o crente, que o cristão tem que tomar? Ou será que ele não tem que retomar aí algum equilíbrio, né, gente? É urgente a retomada do equilíbrio através do resgate dos ensinos da palavra de Deus, né? Então, é preciso oferecer o corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, conforme Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, né? Nós já falamos isso, né? Pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? É preciso fugir da imoralidade sexual, né? É necessário consagrar o corpo em santidade a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Está aí o propósito do crente, né? Em uma vida de santidade. E é preciso também abominar, fugir da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, né? Da glutonaria, dos excessos de comida, excessos de bebida. É muito triste, gente, por vezes ouvir uma conversa aí que eu já ouvi, a pessoa fala assim, nossa, crente não bebe, mas come uma quantidade. Isso é feio, gente. Tem até dono de buffet que aumenta o preço do buffet porque o buffet foi programado para os crentes. Será que isso está certo, gente? Vamos ver o texto, Provérbios, capítulo 20, verso 21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não é? Provérbios 23, versículo 2, diz lá, encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aqui eu quero fechar esse ponto com uma aplicação. O corpo é
templo, morada do Espírito Santo. É importante mantê-lo em perfeita ordem. O desequilíbrio das nossas emoções, desejos e necessidades alteram essa ordem, não é? Fica tudo em desordem, não é? O que você tem feito para manter o seu físico equilibrado? Pensa um pouquinho. E vamos avançar. O equilíbrio emocional. A família precisa crescer com as dificuldades. Para isso, todos devem se unir diante das complexidades. Temporal é imprevisível. A gente não programa um temporal, a gente não programa um furacão, a gente não programa uma situação climática ruim, né? Mas ela chega, né? Mas é na hora que essa provação chega, que esse temporal chega, que todos devem lutar pela unidade familiar, né? Então, a unidade ela vai prover o quê? Uma provisão, uma proteção. A unidade produz integração, coloquei aqui, ó, coesão e luta também por um mesmo objetivo. Vamos ver lá João capítulo 17, verso 21 até o verso 23. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, gente, todos sentem um impacto muito grande na emoção, nas emoções, quando algo acontece com as pessoas que nós amamos, né? Nós não estamos livres desses impactos, né? Não obstante também os sentimentos de baixa autoestima, eles surgem no ambiente familiar, né? Sempre há alguém mais necessitado, alguém mais carente. Não há uma isonomia nas emoções, não é? Mas eu entendo, irmãos, que é no meio dessa diversidade, dessas complexidades que nós podemos nos render a Cristo e nós podemos nos conhecer melhor, respeitando também os limites do outro, né? Então, é nessa convivência, gente, que nós podemos viver reflexos positivos e, em algumas situações, reflexos também muito negativos, em razão desse lastro, desse peso que foi deixado, das complexidades que nós enfrentamos na nossa convivência familiar. Mas eu proponho aqui na lição uma conversa muito franca, muito honesta, muito clara sobre os problemas que nós enfrentamos dentro de casa. Eu preciso saber ouvir. Eu preciso ser ouvido, não é? Então, assim como a gente precisa ser ouvido, a gente também precisa falar, não é? A gente quer comunicar emoções, não é? Então, gente, é necessário também, além do diálogo, orar, não é? A respeito de alguma mazela ainda doída, né? Algo que ainda dói no ambiente do nosso lar, né? Então, vemos lá como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Vemos também que não se pode fugir das cargas. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo, não é, gente? Por vezes nós estamos carregando fardos, né? Algumas dificuldades, lutas que temos, não é? No emprego, nos relacionamentos, no ministério, todos nós temos, né, irmãos? Não é assim, meu querido? Alguns fardos a carregar, né? Mas sabemos que Cristo está presente também conosco, conforme o texto de Mateus,
capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, logo em seguida, ele diz que eis que estou convosco, né? Todos os dias. Em Mateus 11, 21 também tem essa grandiosa promessa, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora o texto de Gálatas, capítulo 5, mais uma vez, versículo 22 e verso 23. Mas o fruto do Espírito é, gente, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o Espírito Santo quem nos ajuda a controlar as nossas emoções, cultivando esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, né? Então, coloquei aqui no final desse ponto, né, que cada um tem um limite. Eu falei um pouquinho sobre isso ainda há pouco, né? Eu preciso respeitar o meu limite, eu preciso também respeitar o limite do outro, né? Destaca-se que não se pode viver a vida rindo o tempo todo ou lamentando e chorando também o tempo todo, né? E hoje eu não coloquei aqui na lição não, mas a gente tem uma tendência muito grande, né, gente? Dessa medicalização geral da sociedade, né? O indivíduo tem um estressezinho, né? E ele tem que tomar um remédio. O indivíduo tem uma dorzinha, ele tem que tomar um remédio. Ele se esqueceu que Jesus teve que conviver com muitos pesos, que o apóstolo Paulo teve que conviver com uma série de pesos, né? Pastor, mas nós estamos numa era moderna, é certo, mas cuidado para você não cair nessa medicalização, a ponto de você não conseguir sequer enfrentar uma emoção negativa. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil. Não é assim, gente? Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio nisso aí, não é? Então, vamos ver lá o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus conheceu dor, Jesus conheceu peso, Jesus conheceu o sacrifício, né? Ele se esvaziou. Então imagina, o Filho de Deus esvaziado, vivendo entre nós, né? Como isso foi sofredor, complexo para ele, né? Vemos lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E para concluir, o texto lá de Efésios, capítulo 4, versos 22 até o verso 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Portanto, é muito claro o ensino do apóstolo Paulo a respeito da vivência da nova natureza, né? Não se exclui, logicamente, gente, eu estou falando aqui, ó, não se exclui, logicamente, o apoio de profissionais de saúde especializados em tratamento diante de situações emocionais extremamente complexas, né? Nós sabemos dessas disfunções, não ignoramos isso. E aí fica uma aplicação agora para você. Enfrentamos diariamente desafios entre o que queremos e o que nos convém. Essa luta tem promovido, muitas vezes, desajustes emocionais e adoecido a humanidade. O que podemos fazer para buscar o equilíbrio emocional? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso.
E vamos para a conclusão. A família carece urgentemente de equilíbrio. Coloco aqui que o afastamento de Deus gerou caos na alma, no corpo, no físico, nas emoções, né? Então, Cristo é capaz de retomar esse indivíduo, de colocar esse indivíduo numa posição original, num relacionamento estreito com Deus. Então, ele é o grande reconciliador. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. É necessário retornar a Cristo. Compromisso de pureza de alma, de espírito, de corpo. Só Jesus é a fonte de vida, né? Ele é o ponto de partida para uma vida de equilíbrio, né? E eu coloquei aí que é necessário escolher o caminho da vida, da certeza de que Deus é soberano, criador e conhecedor profundo da sua necessidade. Ainda que ninguém te compreenda, só Cristo é capaz de compreendê-lo. Então, Deus dá vida ao que o busca em arrependimento e fé. E ele dá uma nova natureza àqueles que se arrependem e o confessam, né? Então, através de Jesus Cristo, você pode assumir novas posturas e sair desse desequilíbrio. Que Deus abençoe a sua vida.